Bom, pessoal, meu nome é Alessandro Mazzola. Vamos para o nosso segundo single shot. Esse material que a gente está preparando com tanto carinho aí para colocar na pasta MR Online dentro da plataforma. Mas alguns desses single shots vão estar aqui no nosso canal do YouTube. Então fiquem atentos. Outros vão ser colocados aqui no canal do YouTube, mas todos eles vão estar disponíveis para os assinantes lá na plataforma MR Online. Bom, eu estou aqui em mãos com esse material que eu encontrei mexendo aqui nas minhas coisas. É um material, é um catálogo da GE sobre o equipamento aí, ó, sobre o MR Max, esse equipamento da GE que foi lançado por volta de 1988. O catálogo aqui é de 1988 e a gente vai dar uma olhadinha no catálogo, porque eu digitalizei esse catálogo, então o catálogo está aí, né, nessa telinha, deixa eu ver, desse lado aqui, né, desse lado, e a gente vai dar uma explorada, vamos explorar esse catálogo de 1988, porque eu acho que isso, tudo bem, pode não ser uma dica de ressonância magnética, mas é muito legal a gente poder olhar para o passado da ressonância, tentar entender como é que as coisas foram se desenvolvendo. Gente, e eu já vou contar para vocês que esse equipamento foi instalado em 1991 no Hospital Moinhos de Vento, aqui de Porto Alegre. Estou transmitindo esse single shot aqui de Porto Alegre. E ele foi instalado, ele foi o segundo equipamento em todo o estado do Rio Grande do Sul a ser instalado. Então, esse é o catálogo, muito provavelmente utilizado até para a venda desse equipamento lá para o Hospital Moinhos de Vento na época. Então, vamos dar uma olhadinha aí, né? Já dá para ter uma ideia aí da capa do catálogo, um catálogo muito bem elaborado, né? E algumas características aqui, né? Até vou acionar aqui para a gente a marcação, para que a gente veja aí, ó, olha lá, ó, tem os marcadores de posição do laser, de posição da mesa, né? Vejam que vários botões já estão nesse equipamento, então, uma preocupação aí com a questão toda, né, de movimentação da mesa, ou seja, não tem nada aí de movimento manual, né, os movimentos já todos mecânicos, com dispositivos eletrônicos, né, então uma máquina já bem preparada aí. Opa, deixa eu tirar aqui. Olha lá, ó. Então, o padrão de excelência para imageamento em médio campo, né? Então, por que isso? Porque esse equipamento aqui, ó, vamos ampliar, é um equipamento, ó, de 0,5 Tesla, né? 0,5 Tesla aí está aí no catálogo, né? Então, essa máquina aí de 0,5 Tesla da GE, não sei se deu para ver aí direitinho, está aí, né? O que chama bastante atenção, tá? E vocês podem observar aí nessa imagem, né? É esse painel todo. Eu posso dizer para vocês que ao longo do tempo eu vejo que a gente ficou mais feio, né, o comando da ressonância, porque hoje em dia tu tem um teclado, um monitor ou dois monitores e um teclado, né? Para quem trabalhava na época aí com essa máquina, uma sala escurecida e todo esse comando, eu acho que até um apelo de marketing que poderia ter sido utilizado aí era botar uma foto nesse catálogo da sala escurecida com todo esse comando brilhando, porque cada um desses botões aqui tem funções específicas, logo vão aparecer aqui no catálogo para vocês, além de todo um teclado alfanumérico, um slot aí para um disco, né, para fazer a leitura aí de um flop disk, né, para a época, o posicionamento nos planos aqui. Então, tem uma série de comandos e lá dá para ver, né, uma boa visão aí interna do Gantry, e um Gantry que, se a gente voltar até na página inicial, vocês podem ver que ele tem uma primeira abertura e depois uma segunda abertura, né? Isso é interessante porque dá para o paciente também, ó, uma sensação de um pouco mais de amplitude, né, do que começar o túnel desde o início mais fechado, tá? Bom, aqui uma imagem do posicionamento, né? Então vamos vendo aí parte a parte aí esse catálogo, né? E o monitor, claro, um monitor do tipo CRT, ou seja, de tubos de raios catódicos. Então, não sei se tem uma foto aqui de lado, mas ele é um monitor mais comprido aí na sua
na sua profundidade, né, mais profundo. Tá? Vamos ver aqui o que mais que trazia, chamava aqui, né, dizia que tinha o magneto tinha uma alta homogeneidade, com técnicas sofisticadas de shimming, tá? Para oferecer aí uma aquisição rápida e ótima qualidade. E aqui algumas aplicações, então vamos dar uma olhadinha nas aplicações, né? E parâmetros de aquisição, né? Então, aí, ó, uma larga escala de parâmetros de aquisição. Então, o que a gente pode observar aqui, né? Primeira coisa, olha lá, ó, campos de visão de 15 a 42 centímetros, né? Então, o FOV máximo eram 420 milímetros ou 42 centímetros. E a espessura de corte, olha lá, a espessura de corte de 3 a 20 milímetros. Então, vocês vejam que pelos gradientes que se tinha na época, é difícil, e também não só isso, né? Toda a eletrônica para transmitir a radiofrequência, difícil a gente conseguir produzir em 1989, 88, aí, ou seja, lá no final da década de 1980, cortes mais finos do que 3 milímetros. Claro que outros equipamentos foram surgindo, equipamentos logo a seguir aí de 1,5 Tesla, e que permitiam espessuras de corte menores que 3 milímetros, mas essa máquina só fazia cortes, né, a partir de 3 milímetros. E a matriz de aquisição, né, ia então de 64 por 64 até 256 por 256 em incrementos de 32, né? Então ia subindo a cada 32 pixels aí para cada direção da matriz, né? Poderia ser escolhido aí, ó, valores relevantes clinicamente de TR e de TE, tá? Vamos ver o que mais aqui que tem, né, no catálogo para mostrar. Ó, bobina de superfície para imagens fora do isocentro, né, do campo de visão. Ou seja, isso permitiria, então, imagens com melhor condição para exames musculoesquelético e também para problemas na coluna aí. Compensação respiratória, né? Então vejam ali, ó, para reduzir artefatos de degradação pelo movimento respiratório. Trigger cardíaco periférico. Então essa máquina já estava equipada com trigger cardíaco periférico, né? Oblíquo em 2 eixos, né? Então o que permitiria, né, que pudesse obliquar as estruturas para chegar no plano. Então vejam que isso hoje para a gente é o básico que vai ter num equipamento, né? Muito mais do que o básico, e na época isso era item para colocar no catálogo. Compensação de fluxo para reduzir os artefatos relacionados a fluxo do líquido céfalo-raquidiano, então está aí, né? E melhorar o efeito mielográfico. Trigger, né? Para o eletrocardiograma e para fazer dual oblíquo. Então, isso permitiria, né, que a gente visualizasse o eixo curto e o eixo longo do coração. Veja que as técnicas de cardio elas só vão se desenvolver realmente na ressonância décadas, né, quase 2 décadas depois. Mas aqui já estavam descritas possibilidades de se fazer, inclusive, eixo curto e eixo longo aí do coração com sincronia cardíaca. E logo vão aparecer algumas imagens aqui também, né? Um setup de várias sequências de pulso, né? Então vamos ver que sequências de pulso que estavam inclusas naquela época, né? Que estavam dentro da máquina. A gente tinha aí, ó, sequência Inversion Recovery, o nosso IR, tá? Múltiplo Spin Echo, Variable Spin Echo, Fast Scan e aquisição localizadora. Então, eu não sei dizer para vocês, não me lembro, eu cheguei a trabalhar com essa máquina a partir de 1995, mas logo em 1998 ela foi substituída por um equipamento de 1,5 Tesla, então não tive muito tempo de mexer com esse equipamento, mas provavelmente essa aquisição rápida já é uma aquisição que tem características de gradiente eco, mas vocês vejam assim, o que é um múltiplo spin echo? É o spin echo dual, né, que permite que a gente tenha 2 TEs na mesma aquisição. E o variable spin echo é que podia variar, né, os parâmetros de TR e TE para chegar no melhor contraste. O fast scan já eram sequências que permitiriam, então, uso
de alguma coisa parecida com o gradiente eco, e a sequência localizadora para ser aí mais rápida, né? Permitia também, ó, que se fizessem aquisições 2D e 3D, isso para cortes, permitindo também mudança na espessura de corte, na localização e no espaçamento, né? Opa, deixa eu tirar aqui a canetinha para a gente poder voltar. Opa, agora ficou riscado aí, não tem problema. Bom, tá aí a visão geral, vamos para a próxima... Ih, eu estou riscando tudo aqui. Para a próxima imagem aqui, para a próxima página. Algumas aplicações, né? Então a gente vai ver aí, ó. Já uma aquisição para ver neuroma do acústico, né? Então está aí no catálogo, ó, usando um Gradient Recalled Fast Scan Image. Então a Fast Scan era isso mesmo, uma sequência gradiente eco, tá? Com 3 milímetros, flip de 90 e um TE de 15 milissegundos. Então vejo que a gente pode aí tirar várias informações, né? Uma sequência aqui, ó, axial DP e T2, vejo que não tinha o flare, apesar de ter IR e a sequência flare não estava disponível no equipamento, né? Então, aqui, na verdade, a gente tem um TR de 25 e um TR de 100, dentro de uma aquisição com um TE de 25 e um TE de 100, nessa imagem aqui, tá? Com um TR de 2.600 milissegundos, então isso permitia aí ter uma boa ponderação T2. Detalhe, tá? Pelo que eu estou visualizando aqui, ó, da gordura, tá? Isso aqui é um spin echo, não é um fast spin echo. Vocês podem ver que o sinal da gordura aí desapareceu. Então, isso é uma aquisição spin echo. Bom, aqui a gente tem, então, ó, uma aquisição para visualização do nervo óptico com uma aquisição oblíqua, então isso era um ponto de destaque aí, né, para mostrar que era possível fazer uma aquisição não só nos 3 planos, mas também oblíqua, tá? Isso, obviamente, força mais os gradientes, exige mais do equipamento, tá? Bom, vamos ver o que mais aqui que a gente tem. Articulação temporomandibular com a boca aberta e boca fechada. Estou falando de um equipamento de 1988, tá? Aqui, uma aquisição, vamos ver o que foi utilizado aqui. Aqui é um T1, né? Uma aquisição T1, ali dá para ver, ó, um TR de 600 e um TE de 30 milissegundos, tá? Então, um spin echo T1, com uma matriz de 160 por 224, isso vai permitir uma aquisição T1, né? Uma aquisição trigada para o músculo cardíaco, aquisição da coluna, veja um problema da distribuição de sinal aí, né? Essa aquisição da coluna, ó, foi adquirida com trigger periférico para tentar minimizar os artefatos de movimento, né? Então, que isso seria uma feature, né? uma condição padrão aí do equipamento que permitiria fazer a aquisição com a sincronia cardíaca. No caso, essa aquisição tem 5 milímetros também, ó, foi utilizado aqui, dá para visualizar ali, ó, um TR de 600 com um TE de 25 milissegundos, um FOV de 35, uma matriz de 192 por 256, levando 7 minutos. Não sei quantas imagens foram feitas aqui, mas uma aquisição dessas no 0,5 Tesla, provavelmente algumas poucas imagens, né? Não deve ter, talvez, 9 imagens no máximo aí, 7 minutos. Vamos dar uma olhada, ver se a gente consegue ver aqui outros tempos de aquisição, se eles aparecem aqui, ó. Essa aquisição também com 6 minutos e 30, né? Nos outros a gente não consegue visualizar aí. Bom, então, mostrando aí, ó, flexibilidade clínica para as aplicações atuais, né? Então, a aquisição com sincronia respiratória aí para o abdômen, tá? Então, ali a gente está vendo também uma outra. Olha o tempo de aquisição, né? 8 minutos e 42 segundos. Aqui dá para a gente marcar aqui, né? 10 milímetros, né? Um corte de 10 milímetros aí, tá? Para essa imagem. Vamos ver o que mais. Joelho, aí com uma boa resolução, ó, já usando uma resolução 256 por 256. Essa é uma aquisição gradiente sagital. A gente vai ter aqui uma aquisição, então, T1, né? Deixa eu ver se é um T1, não. T2 com TR
de 1740 e um TE de 30, dá para visualizar aqui no canto. Qual foi o tempo dessa aquisição? Vamos ver, em torno de 4 minutos e 47 segundos, né? Então, vejam, hoje, com a tecnologia hoje que se tem, inclusive para fazer exames a 0,5 Tesla, ou campos menores, a gente consegue fazer em tempos muito menores, e inclusive agora com a inteligência artificial, aí praticamente o exame fica nesse tempo, né? O exame inteiro fica nesse tempo, né? Vamos ver mais algumas características aqui, só para passar por mais alguns pontos, né? Então, ressonância sendo feita de forma fácil para os seus pacientes, então ali é o posicionamento na bobina de crânio, tá? Para ser iniciado aí o exame, tá? Características para o operador aí que vai mexer com as imagens, ó. Poderiam ser mostradas até 25 imagens na tela, com a regulagem de controle, né, do window level da janela da imagem, né? Poderiam ser mostradas 2 imagens, ou seja, dos exames com o primeiro e com o segundo eco, lado a lado, então essa era uma vantagem para a época, mostrar as imagens ali lado a lado na tela, né? Anotações que poderiam ser salvas para futura referência, magnificação de 1 até 9.9, para clarificação de detalhes da patologia e da anatomia, né, para poder dar esse zoom, inclusive depois poder fotografar em filme isso, né? Botões que permitiam a setagem automática, né, o estabelecimento automático do window level para já ficar pré-configurado, inclusive eu vou mostrar para vocês depois que estava configurado no teclado. E a partir do momento que os dados eram coletados e eram reconstruídos, era aplicada a transformada de Fourier, automaticamente já mostrava para o operador, né? Inclusive com a possibilidade de colocar um cine. Então, acho que são características interessantes para a gente ver que, né, 1988 está distante aí no tempo, mas vejam que já se tinha aí um bom equipamento de ressonância magnética, né, e um equipamento, na verdade, na época, excelente aí para se fazer os exames, tá? Tanto é que foi uma máquina bastante comercializada. Olha o painel de operação aqui, né? Deixa eu colocar um pouco maior essa parte. Ó. A gente vai ver um teclado alfanumérico, vai ver ali a programação dos cortes, né, na tela. A gente vai visualizar vários... Olha a seleção, né, dos parâmetros através desse painel aqui, com botões que podiam já ficar pré-configurados para ajustar isso aqui, ó, é o TR. Então, aqui, ó, é ajustado o TR, tá? Aqui a gente tem o TE, né? E por aí vai, ó, os parâmetros estavam todos aí na tela e com um brilho, né, com uma intensidade alta, isso chamava bastante atenção. A gente perdeu um pouco isso, né? Eu até acho interessante que tem alguns recursos que hoje o pessoal usa para fazer umas lives, que tem botões pré-configurados para determinadas ações. Eu acho que no futuro a gente vai voltar um pouquinho para isso, para ter botões no nosso painel, porque a gente precisa ser muito ágil ali no momento de fazer os exames hoje em dia. E alguns desses botões pré-configurados permitiam uma agilidade naquela época para o operador, que hoje ficou na ponta do mouse, mas às vezes tu tem que entrar numa coisa para clicar na outra. Se tu tiver um acesso ou via teclado, ou mesmo via um outro painelzinho do lado que te permita ter atalhos, isso facilita bastante. Por exemplo, a janela tinha a possibilidade aqui de salvar pré-configurações de janela. Deixa eu me lembrar, aqui, ó, tá? Nesses botões aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, a gente podia pré-configurar setagens de janela. Então, por exemplo, eu quero para diferenciar a substância branca e cinzenta, né, no axial T1 do crânio. Eu deixava ali pré-configurado um valor de janela. Não, eu quero para joelho, um T2 de joelho. Então, tu deixava algumas coisas que já eram feitas com mais frequência para que ficassem ali pré-configuradas, né? E aí vem numa parte aí do folder também uma avaliação para a questão do equipamento ele ser custo efetivo, né? Ou seja, ele poder ser comprado e operado com um custo não tão alto, né? E o que ele colocava aqui, né? Que esse equipamento ele já seria pago, seus custos de manutenção e operação, com 5 pacientes por dia, né? Então, fazendo 5 pacientes por dia naquela época, tu já conseguiria pagar aí os custos, né? Fazia o
o ponto de equilíbrio aí para a compra desse equipamento, né? Então, custos de operação baixos, com manutenções, ó. Desculpa, aqui, ó, o que está sendo colocado aqui? Que o sistema ele não usava nitrogênio líquido, né? Ele vai usar hélio líquido, tá? Alguns magnetos da época usavam nitrogênio líquido, então esse equipamento não. Mas era necessário somente 4 recargas por ano, né? Então são máquinas que naquela época, magnetos que consumiam bastante hélio. A gente vai ver nas especificações aí no final, tá? Bom, aqui uma demonstração de como é que ficaria a sala de controle, a sala de exame e a sala de equipamentos, tá? Isso fazia com que se tornasse necessário, né, uma área física muito maior do que é necessária hoje. Vocês vejam o tamanho da sala recomendada para que a linha de 5 Gauss fique contida dentro da sala, tá? Aqui o número de pacientes por dia, né, mostrando aí, ó, que o ponto de equilíbrio entre os custos de operação e a quantidade de dólares, né, por mês, tu tendo 5 pacientes por dia, trabalhando cerca de 20 dias por mês, tu chegaria num ponto de equilíbrio com esse equipamento, tá? Então, mostrando, né, na época a demanda por ressonância magnética era baixa, ou seja, tu ter uma agenda naquela época já com 5 pacientes por dia já devia ser um grande desafio, e inclusive que o sistema estava preparado aí para ser colocado num caminhão e virar um equipamento mobile, né, um equipamento móvel aí de ressonância magnética. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para a gente falar, né? E aí a AGE colocando a questão dela de líder do mercado, o valor de ser líder, né? Então, para ser considerado aí como seu primeiro equipamento de ressonância magnética ou uma segunda unidade que permite expansão das suas necessidades, que o MR Max Plus System é um standard de excelência, um padrão de excelência, né? E aí vão mais algumas observações. Tá? Olhem a quantidade de armários necessário lá para a sala de equipamentos, né? Então, o comando... e tem um detalhe dessa máquina que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que esse módulo aqui é o comando, mas essa máquina também permitia ter um comando remoto, inclusive na máquina que eu conheci em 1995 no Hospital Moinhos de Vento, que era esse equipamento que estava instalado lá, na sala de laudos ficava um comando remoto, ou seja, o radiologista podia programar, podia visualizar, no monitor ficava mostrando o que estava acontecendo lá na sala do equipamento, eles ficavam acompanhando os exames que estavam saindo através desse monitor e de um comando realmente similar ao da máquina para que fosse comandado à distância, né? Então, esse era o console remoto aí. Claro que tinha que ficar no mesmo ambiente físico, ou seja, não podia ficar à distância tão distante que os cabos que controlavam o equipamento não pudessem chegar, né? Mas, enfim, dentro da própria instituição, tu podia ter esse comando remoto, tá? Então, um magneto de 0,5 Tesla, com blindagem ativa, isso faz com que as linhas de campo não se propaguem tanto, também era uma característica já de inovação na época. Consumo do hélio menor que 0,2 litros por hora, 0,2 litros por hora, vocês podem fazer a conta aí. Se ele consumia, vamos botar que fosse 0,2 litros por hora, né? O litro do hélio aí, vamos botar de 18, 20, 30 dólares, né? A gente vai ter aí um custo bem alto, né? Bobinas que estavam entregues, então, a bobina de corpo, a bobina de crânio, a bobina de corpo e 4 bobinas de superfície, né? E aí mais algumas características, ó, o TR e o TE, qual era a faixa, tá? Como é que podia ser magnificada a imagem, tá? Os acessórios que estavam presentes. Então vejam a capacidade do disco do console, 136 megabytes, né? Uma capacidade para 890 imagens. O disco, o flop disk, né, com 1 mega para 15 imagens. Alguns protocolos nesse equipamento que eram montados, eles não tinham capacidade de memória para ficar no equipamento. Então, eram armazenados nesse disco, nesse flop disk, né, nesse disco magnético. Esse disco magnético era inserido, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui para mostrar para vocês aonde que ele era inserido, né? Aqui, ó.
Ele tem uma unidade nesse lado aqui, peraí que aqui não está aparecendo, peraí, acho que lá naquela primeira imagem a gente vai ver. Aqui aparece, ó, aqui era uma unidade, ó, de disco magnético, então botava um grande flop disk ali dentro, esse flop disk podia conter outros protocolos que estavam salvos no flop disk, porque no próprio console a gente não conseguiria salvar, né? E, bom, e era isso, né? Era mais mostrar essas características aí, deixar para vocês, ó, essa referência, né? Mostrando aqui que esse catálogo é de 1988 aí da GE, né? E fica aí para vocês então uma visão geral aí de um equipamento de 1988. Se vocês gostaram dessa forma de apresentar, né? Eu posso preparar mais, mostrando algumas outras máquinas, não só as antigas, mas também as novas. Então deixem aí nos comentários aí do YouTube a sua opinião sobre essa apresentação. E em breve a gente pode botar mais materiais e não se esqueçam, a gente vai colocar vários vídeos sobre o single shot, com essa série, né, single shot, que são informações rápidas para a gente revisar de ressonância magnética e muitas vezes apontando para conteúdos que estão dentro da plataforma ou mesmo que podem estar aí no nosso canal do YouTube ou nas nossas redes sociais. Tá? Então espero que vocês tenham gostado e até um próximo single shot.